começamos com o cinema. A cerimônia de premiação do Oscar está chegando e a maioria dos concorrentes está em exibição nos cinemas de Porto Alegre. Vamos ver agora um panorama deste ano com a análise do jornalista e crítico de cinema Marcos Santuário. Be good for your mother. No way. Hey, Mom, I'm here. Oh, you're so big. Look at your boobs. Last time I saw you, you looked like a little boy. Esse ano eu diria que nós estamos muito bem servidos. Tem uma safra de filmes muito boa, filmes que têm temáticas das mais variadas, né? Tratando de escravidão, tratando do espaço, tratando de Wall Street, do universo da economia, tratando de uma aventura meio solitária no mar, tratando de encontros pessoais, tratando de família. People come from all over the world to see this. Yeah, he's good, yeah. It's a fake. What's up, man? It's impossible. Nesse caso dos 10 filmes que concorrem a melhor filme, a gente tem 2 que estão despontando aí como... Então, são 10 categorias em que eles estão, que é Trapaça, do David Russell, e 12 Anos de Escravidão, do Steve McQueen, que não é o ator, aquele Steve McQueen antigo, senão é um homônimo, né? Um outro diretor de Hollywood. Trapaça, um filme que trata, assim, são 2 trapaceiros, um casal de trapaceiros, tal, que tem que trabalhar para o FBI. Então, é uma trama envolvente, já vista, em parte, em algumas das produções hollywoodianas, mas aqui muito bem trabalhada e com uma atuação excepcional de primeira linha. Né? Well, boy, how you feel now? My name is Solomon North. 12 Anos de Escravidão é um filme que trata muito de uma temática que os americanos gostam muito, fala da vida americana, fala da escravidão, né? É um escravo que tinha sido liberto e que depois é sequestrado e volta a ser escravo, mas ele já tinha perdido, logicamente, né? Aquelas prisões internas e pessoais que o mantiveram escravo e tal. Beautiful, don't you think? E um terceiro filme que também foi muito indicado e que deu ao diretor, né, já prêmios nos sindicatos, foi Gravidade. Que é a história de 2 astronautas que ficam no espaço perdidos aí durante muito tempo, numa estação espacial, e eles precisam recompor aquela estação. Categoria de diretor, né? O Steve McQueen por 12 Anos de Escravidão, o David Russell por Trapaça, né? Então são os 2 filmes com maior número de indicações, e depois vem o Alfonso Cuarón, também, de Gravidade, o Martin Scorsese, com O Lobo de Nova York, também trabalhando com o seu ator fetiche atual, né, o Leonardo DiCaprio, que está sensacional nesse filme, encarna bem o jovem ganancioso que aprende a especular na bolsa de Nova York, e aparece Alexander Payne com Nebraska, que é um filme já mais intimista, que está concorrendo também junto com Filomena, Capitão Phillips, Ela e o Clube de Compras de Dallas naquela lista dos 10 melhores filmes. Melhor ator, 12 Anos de Escravidão, com o Chiwetel Ejiofor. O Matthew McConaughey, no Clube de Compras Dallas, que está muito bem também, ele emagreceu muito para fazer esse filme, né? Tem ganho também prêmio de melhor ator, junto com o Leonardo DiCaprio lá no Globo de Ouro. Bruce Dern em Nebraska, uma possibilidade, mas muito remota dentro dessa lista. O Christian Bale, que está na dupla lá em Trapaça, também está genial. Ele e a Amy Adams fazem uma dupla, né, de trapaceiros. Em atriz, como eu falava antes, em Trapaça tem a Amy Adams, que faz a dupla com o Christian Bale, também no universo feminino, ela vem com muita força, só que ela está ao lado da Sandra Bullock, nesse papel que nós comentávamos de Gravidade, onde ela teve que contracenar com o George Clooney em alguns momentos, contracenar com um espaço fictício. Tem também a Cate Blanchett, que já recebeu o Globo de Ouro por Blue e Jasmine, o filme do Woody Allen, onde ela está também excepcional, e o filme todo se centra no personagem dela. Aliás, Blue Jasmine é um filme extremamente recomendado, né? O Woody Allen já se recomenda por si só, mas esse filme é uma volta do Woody Allen ao universo do Ingmar Bergman, quer dizer, uma coisa em que tu não vai rir tanto, como a gente normalmente ri nos últimos filmes do Woody Allen.
Is there anything you want that you don't have? Sweetheart, it's beautiful. A Judi Dench, por Filomena. Judi Dench, que também é uma grande atriz, já recebeu vários prêmios. Aqui ela tem uma força dramática que é própria da sua natureza, né? Uma atriz mais veterana. E que está ao lado de outra atriz que, indiscutivelmente, é uma das favoritíssimas da categoria, que é a Meryl Streep. Álbum de Família é um filme denso, um filme sobre família, um filme cru, que eu também vi lá no Canadá, ao lado dos diretores e dos atores, com uma receptividade enorme do público, que lotou as várias sessões. You've said enough on this topic. Yes. Well, see, odds are against you there, babe. Um projeto de residência traz artistas de Maceió, Belo Horizonte e Rio de Janeiro para trabalhar com vídeo aqui na capital gaúcha. Porto Alegre sob um olhar alagoano. Walter Karvatsky e Alice Jardim se encontram na cidade para um trabalho de 15 dias, em que o vídeo é a linguagem utilizada. Eles são a primeira dupla convidada para o projeto Vídeo Residência Território Expandido. Eu sabia que ela era de Maceió e conhecia o trabalho dela. Não a conhecia pessoalmente, né? Mas sempre os amigos falavam, eu encontrava coisas dela na internet. Ah, Alice Jardim ganhou um prêmio não sei aonde, lançou um novo vídeo. E eu sempre estava meio que rastreando a pessoa, né? Parece que parecia que ia ter um momento que ia ser importante eu ter esse conhecimento sobre ela. Quando eu comecei a procurar essa cidade, eu conheci essa cidade, me percebi uma existência muito grande de ruas sem saída. E aí me chamou a atenção isso, porque eu não venho de uma cidade que tenha ruas sem saídas, entende? Mas mas assim, nada aqui tão significativo como aqui, né? É quase um beco, entende? E aí aqui eu fui mapeando essas ruas, cheguei a 20 e poucas, e aí falei para a Alice, quando ela disse, Alice, eu tinha vontade de trabalhar isso, porque isso remete de alguma maneira a um pouco do meu trabalho, que é a questão da asfixia. E foi muito legal porque eu tinha uma ideia, uma ideia tática, técnica. E com o olhar dela, essa ideia deixou de existir, mas o trabalho existe. Não é como eu pensava em fazer, né? O olhar diferenciado dela, do meu, deslocado, foi dizer, não, Walter, se você fizer assim, assim é mais significativo, não sei o que. Então isso foi muito legal. O meu trabalho, eu digo que está pleno, porque meu trabalho, na real, não é o meu trabalho. A ideia era minha, mas o trabalho acabou sendo dos dois. Os meus trabalhos já trabalhavam muito a cidade, em Maceió, todos os meus trabalhos, trabalho em relação à cidade, o crescimento urbano, a paisagem, todas essas coisas. Então, quando ele veio com a cidade sem saída, eu disse, poxa, assim, tipo, é uma temática que eu estou acostumada a trabalhar, não dentro desse contexto da asfixia, muito pelo contrário, às vezes eu pego a angústia da cidade e transformo em algo pleno, assim, estético. Então, a gente fez esse casamento das ideias e dos pensamentos da gente sobre a cidade. E aí surgiram 3 trabalhos diferentes, entre eles um desses sem saída, outros que é o Vértice, que vem de uma ideia que eu já vinha pensando em fazer, assim, sempre pensei em fazer e nunca executei, chegou aqui, conversei com ele, vamos executar, vamos. E outro que é o Viamão, que é o nome do trabalho, que acabou surgindo também dentro de um trabalho que eu já fazia em Maceió, e aí a gente foi experimentar fazer cenas do Alto de Porto Alegre, partindo do que eu já fazia em Maceió, e surgiu também esse trabalho. Essa proposta de residência voltada para a videoarte, ela já é uma proposta que, desde o início da abertura da galeria, que ela é um dos objetivos. No meio do ano passado, então, começamos a delinear esse projeto e alinhavar. Então, construímos o projeto, enviamos a Funarte e, então, fomos selecionados. Durante 6 meses serão promovidas palestras com expoentes da videoarte no Brasil e 3 exposições, incluindo uma com o resultado das residências. Nós temos 3 mostras. Uma mostra dos vídeos residências, que é a produção feita dessa residência, né? Uma mostra do André Parente, que vem com um tema Giro, que é uma exposição também só de videoarte. E uma mostra que é da Solange Farcas, fez uma seleção do Vídeo Brasil. E nós temos também palestras
voltadas, direcionadas para esse tema, com o Lucas Bombosi. Depois disso, nós temos uma palestra também com o André Parente, que ele vem fazer a mostra aqui, que é a Mostra Giro, e vai fazer uma palestra também falando sobre o vídeo hoje, a relação vídeo-cinema, né, artes visuais e cinema. E tem música na agenda cultural de hoje. Eu sou mais você. O show Outros Sentidos, Vinícius de Moraes, do músico Fabrício Fortes, pode ser visto hoje e na próxima quarta-feira, às 21 horas, no Espaço Cultural Meme Santo de Casa. A apresentação traz ainda releituras de outros compositores brasileiros e o trabalho autoral de Fabrício. Realmente mais você. Hoje acontece show da banda Last Mojo. O grupo explora grandes nomes do blues em apresentação no bar Parafernália às 22 horas. E agora tem comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje para falar de música instrumental. Falar de música instrumental e de uma banda que infelizmente acabou. Tá aí na mão do Newton, ó, o disco muito esperado da reunião da banda Pata de Elefante com o Júlio Rizzo, o trombonista do quarteto da OSPA, e que eles estavam armando essa história há muito tempo, e o disco infelizmente chegou agora no final da Pata, mas é interessante porque Pata de Elefante, Júlio Rizzo, mais as participações do Edu Meirelles no baixo e do Luciano Leães nos teclados. É um disco que mistura, como o Júlio entrou na jogada, mistura um pouco o rock instrumental da Pata de Elefante com os teclados cheios de groove do Luciano Leães e o jeitão do Júlio tocar, que tem um pouco de New Orleans, tem um pouco de vaneira, e essa mistura toda vai dar no repertório do disco, que tem um único defeito: é curtinho demais. A gente está ouvindo a primeira faixa, né? Primeira Mas faixa. será que não entra? Será que não entra? Lembrando que a Pata é formada por Daniel Mosman na guitarra, Gustavo Teles, bateria, e Gabriel Guedes na guitarra também, né? Essa é a formação da Pata. O Prego, o Gustavo Teles já está de trabalho novo. A gente vai comentar semana que vem aqui o disco novo de Gustavo Teles e os Escolhidos, mas quem gosta do som da Pata vai curtir Júlio Rizzo e Pata de Elefante, porque tem esses acréscimos todos que dão assim um novo som para a Pata. A Pata ia decolar numa outra direção. Infelizmente, terminou. As coisas são assim, né? A vida leva as pessoas e os trabalhos para outros lugares. Aconteceu. Fica o registro. Júlio Rizzo e Pata de Elefante, grande disco para você botar na sua vitrola. Paulo Moreira, hoje tem sessão jazz, a quarta temática. Quarta temática. A partir das 8 da noite na Rádio FM Cultura 107,7. E qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos tocar gravações históricas da Orquestra Duke Ellington entre 1940 e 46, nas gravações que eles fizeram para o selo RCA Victor. Então, assim, são coisas muito raras, muito diferentes das grandes suítes que o Duke Ellington fez, e tem canções como Sophisticated Lady, Solitude e Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing, entre outras. Vale a pena conferir hoje, 8 da noite, 107,7,
Duke Ellington para RCA na década de 40. Legal. Paulo, obrigado pela tua participação. Aliás, te convido para prosseguir aqui com Estação Cultura, Claro. porque no próximo bloco nós vamos conversar com o músico Matias Pinto, ele que vai ministrar oficinas de samba